Olá, sou Mariana Riscala, uma mulher branca com olhos castanhos e cabelos castanhos encaracolados na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa jeans. Com a chegada do outono, as temperaturas começam a ficar um pouco mais amenas e o tempo um pouco mais seco, o que contribui para a proliferação de vírus e bactérias. É nesse momento que nós precisamos ficar alerta com os cuidados para a prevenção das doenças respiratórias. Para falarmos um pouco mais sobre esse tema, hoje nós estamos aqui online de forma remota com o Dr. Luiz Breviglieri, coordenador de equipe de pneumologia do Hospital Samaritano Higienópolis. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que de forma remota. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para quem não está nos vendo, eu sou um médico pneumologista branco, de olho castanho, pele clara, cabelo castanho, escasso, mas ainda é castanho, uma barbichinha já grisalha, entregando aqui algo da idade. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Mariana, é um prazer. A gente que agradece. Doutor, nessas épocas, realmente as doenças respiratórias dão esse boom, né? Por que isso acontece? É fato, Mariana, todo mundo sabe que isso acontece, que a incidência dessas doenças respiratórias nessa época do ano tem, de fato, uma amplitude muito maior, mas ninguém sabe por quê, qual o motivo disso acontecer. Então, basicamente, assim, em termos mais simples, isso acontece pela conjunção de dois fatores. Um é o resfriamento, a temperatura mais fria, e isso em associação com a queda da umidade relativa do ar, uma estação também mais seca. Então, a combinação do ar frio com o ar seco, isso leva a um ressecamento da mucosa, do tecido de revestimento das vias aéreas, e esse ressecamento gera um processo inflamatório da mucosa das vias aéreas, que leva as pessoas a terem sintomas respiratórios, e além disso, esse ressecamento, esse processo inflamatório, debilita algumas das funções da mucosa, do revestimento das vias aéreas. Funções como servir como uma barreira, uma parede de proteção contra a penetração, a invasão de micro-organismos, como os fungos, bactérias, vírus, e também uma outra função imune que o revestimento tem é de eliminar, de expelir esses micro-organismos. Então, além de desenvolver sintomas inflamatórios por conta desse ressecamento, a gente também fica mais suscetível a desenvolver infecções a essa época do ano de qualquer gênero, bactérias, vírus, enfim. E acho que isso vai muito também, né? Quando tá frio, aí fica em ambiente fechado, aglomeração, né? Acho que acontece um pouquinho isso, né? De fato, então, você vê, a gente fica suscetível a ter mais infecção, e boa parte dessas infecções são virais, ou seja, infecções contagiosas, altamente transmissíveis. Então, a gente soma isso à temperatura mais frio, a se reunir em ambientes mais fechados, mais próximos, mais aglomerados, o que acelera aí a transmissibilidade e contágio de pessoa a pessoa das doenças, especialmente as doenças virais. Legal. E são muitas, né, doenças. A gente tem desde gripe, resfriado, covid, pneumonia. Queria que você falasse um pouquinho. Quais são as mais comuns e elas são contagiosas? Tá. Então, Mariana, a gente tem alguns espectros aí. A gente pode ter, sem ser doença propriamente dita, a gente pode ter exclusivamente sintoma em pessoas rígidas, por conta desse ressecamento da via aérea. Então, as pessoas podem ter, mesmo sem estar doentes, ressecamento de olho, de boca, sintomas que lembrem muito rinite, coriza, congestão nasal, a dor ali em garganta, tosse, enfim, mesmo estando rígidas, elas podem desenvolver sintomas pelo ressecamento das vias aéreas. A gente pode, no outro espectro, ter uma piora de sintomas de pacientes que já são portadores de doenças pulmonares crônicas, como, por exemplo, a asma, conhecida popularmente como bronquite, o DPOC, conhecido popularmente como enfisema. Então, essas pessoas que já têm muito, viu, mano? É mesmo? Foi asmática? Tinha bronquite. Isso. Então, a gente pode ter um agravamento, uma crise da asma ou do DPOC por conta dessa questão sazonal. E, além disso, a gente pode ter as infecções de fato. Então, as infecções podem ser virais, eles podem desenvolver resfriado, gripe, inclusive pneumonia viral, ou
infecções bacterianas, como sinusite, otite, laringite, traqueobronquite, pneumonia. Então, infecções assim das mais diversas. E uma curiosidade, Marina, muita gente tem dúvida entre a diferença de resfriado e gripe, né? Para alguns pode parecer o mesmo. E o influenza também? Isso. A influenza, na verdade, é a principal causadora da gripe. Ah, Então, o tá. resfriado e a gripe são ambas, são processos virais, são infecções virais. O que muda aí é o vírus causador. Os vírus que causam o resfriado são vírus que geralmente causam infecções menos severas e de duração mais curta. Vírus como a parainfluenza, o vírus sincicial respiratório, entre outros. Então, são vírus geralmente mais sutis, que causam sintomas mais leves, com duração mais curta, de 2, 3 dias. Enquanto que a gripe, que tem como principais causadores aí a influenza e hoje em dia o coronavírus, causam quadros mais intensos, geralmente que debilitam, derrubam muito o estado geral, tem febre associada, sintomas mais intensos e quadros mais duradouros que se aproximam aí de 5 a 7 dias. Legal. Você falou bastante dos sintomas, né, dessas doenças. Quais são, assim, os principais sintomas que a gente precisa ficar um pouquinho mais alerta aí? Tá. Via de regra, Mariana, os sintomas a gente pode dividir entre o compartimento de cima, aqui, a via aérea superior, e embaixo. Em cima, então, geralmente coriza, congestão nasal, prurido nasal, secreção, dor de garganta, tosse, a febre pode acompanhar. E aqui para baixo, nos pulmões, a tosse, a secreção, e a gente pode ter associação também com o chiado no peito e a falta de ar, o desconforto respiratório, que é o sintoma que mais preocupam. Bom, os quadros virais, Mariana, às vezes surge a dúvida quando eu devo ou não procurar o serviço de emergência, né? Então, veja, os quadros virais, eles são autolimitados, se resolvem espontaneamente, independente de medicação que for ou não receitada, e eles têm uma duração ali, em média, de 3 a 5 dias, mas a regra é que via de regra, a partir do 3º ao 5º dia, isso começa a melhorar. Então, um dos pontos que deve motivar a gente a procurar o pronto-socorro é tempo de duração. Então, quando aquilo está se prolongando, além do 5º ao 7º dia, você está passando ali pelo 5º ao 7º dia, ao invés daquilo melhorar, aquilo persiste ou está piorando, essa é a hora de procurar o pronto-socorro, porque aí talvez o paciente esteja vivenciando uma infecção bacteriana e não viral, e aí ele requer um tratamento diferente, com uso de antibiótico. Então, o tempo de duração é um ponto que faz a gente procurar, evolução prolongada, e a intensidade, a gravidade dos sintomas. Então, mesmo em quadros de evolução mais curta, mas muito intensos, com febre persistente, com queda do estado geral, derruba muito a pessoa, e especialmente com desconforto respiratório, com sensação de falta de ar, essas são situações que devem motivar a busca pelo pronto-socorro. A gente fala bastante, né? A gente sabe que essas doenças, elas atingem muito criança, né? Que fala muito da bronquiolite, também os idosos, né? Que ficam mais suscetíveis aí, né? Com a imunidade um pouquinho mais baixa, ou a criança que ainda não desenvolveu toda a sua imunidade. A gente fala também bastante, eu lembro quando eu era criança, eu tinha o chiado, eu brincava que era o gatinho. Falava, mãe, o gatinho tá aqui, que aí era o momento de eu ir pro hospital, né, fazer uma inalação, alguma coisa. Mas a gente pode também respirar, que fala, né, que quando aqui ficar um pouco mais fundo, é isso que a gente fala, de observar bem isso, é que mostra a dificuldade na respiração? Sim, isso a gente acaba usando bastante para criancinha, que para criança, eles têm uma frequência respiratória já um pouco mais elevada, e às vezes para a mãe que não está acostumada, a criança ainda não teve nenhum diagnóstico de nada crônico, é difícil, às vezes, no primeiro momento, dela perceber o desconforto respiratório na criança. Então, a gente acaba usando, às vezes, como artifício aqui a retração, afundar aqui a fúrcula external e afundar também os espaços aqui entre as costelas e o narizinho, o batimento aqui da asa do nariz, além de, às vezes, o arroxeamento das extremidades, da mãozinha, lábio e ponta de nariz. Esses são artifícios que a gente geralmente pode usar para tentar reconhecer o desconforto respiratório na criança, especialmente nas crianças menores. No adulto já é mais fácil. Já é mais fácil, até porque ele consegue dizer, né? É isso, ele consegue se expressar. E quando a gente fala, que eu comentei que eu ia fazer inalação, né? Quais são os tratamentos que a gente usa aí para
para poder tratar? Eu sei que cada um tem o seu específico, né? Mas os principais, assim. A gente vai desde medidas sintomáticas para quadros virais, por exemplo, como analgésico, antitérmico, anti-inflamatório, enfim, para sintoma. A higiene, lavagem, hidratação para fluidificar, para limpar o nariz com aquela secreção toda quando o paciente queixa disso. Então, isso para os quadros geralmente virais, de evolução mais simples. Em casos onde a gente tem o chiado, o desconforto respiratório, um asmático que está em crise, um DPOC e tudo, aí a gente pode precisar lançar mão também de corticoide, do uso de inalação com broncodilatador, por alívio dos sintomas desse paciente. E quando existe a suspeita aí de uma infecção bacteriana, como uma sinusite, uma pneumonia, uma otite, aí a gente precisa avaliar a necessidade também do uso do antibiótico. Então, são essas as modalidades que a gente deve individualizar para cada paciente, por isso que, por vezes, eles precisam buscar o pronto-socorro, porque o tratamento para cada um nem sempre é o mesmo, é individualizado, tem que ser. É importante que você falou, né? Sempre buscar, né? O médico é a melhor pessoa, né? O pronto-socorro, se você tiver para poder avaliar o seu quadro, que como o doutor já falou, é particular. E doutora, a gente tem uma pergunta aqui da nossa colaboradora, a Bárbara Freitas, analista de comunicação interna do Morumbi. Ela fez uma pergunta bem interessante, que acho que todo mundo quer saber. Vamos ver? Olá, eu sou Bárbara Freitas, analista de comunicação interna aqui do Grupo Amil. Recentemente, temos visto notícias sobre novos vírus, inclusive de uma nova cepa de Covid. Quanto isso é um sinal de alerta para nós que estamos aqui no Brasil? Tchau, tchau. E aí, doutor? A gente tem que ficar preocupado ou não? Vamos lá, é uma pergunta interessante. Então, 2 pontos. Sobre o surgimento de vírus novo, eu acho que desde o advento do coronavírus, a população mundial toda se traumatizou, então a gente acho que vive meio que em estado de alerta, né, buscando por possíveis situações que se assemelhem àquilo, né? Então, sim, surgem a todo momento vírus novos, mas por momento, não existe nenhum vírus que seja qualquer tipo de ameaça concreta ainda. Então, por enquanto, em relação a vírus novo, ainda não, nenhum motivo de preocupação. Sobre o coronavírus, sim, então ele é um vírus que muta também a todo momento. A gente tem sim a descrição de uma nova variante, foi descrita na Alemanha tem poucos meses, ela é conhecida como XEC, XEC, e ela é basicamente uma combinação, uma fusão de 2 subvariantes da Omicron, que é a variante vigente atual mais comum. Então, a explicação por trás disso, provavelmente isso aconteceu com uma co-infecção, uma infecção simultânea no mesmo indivíduo por essas 2 subvariantes da Omicron, que ali no organismo dele elas se fundiram e formaram essa variante nova. Então, como é uma fusão de 2 subvariantes da Omicron, o que parece até o momento é que tem um comportamento muito parecido com a Omicron, parece tratar-se de uma infecção mais leve, assim como a Omicron, mais localizada em vias aéreas superiores, em detrimento dos pulmões, como era lá no início. Então, parece não mudar em relação ao quadro clínico, quadros mais leves, menos agressivos, com muito raras internações por pneumonia por Covid. E, da mesma maneira, assim como as suas subvariantes originais, parece também responder bem à vacina, que contempla essas subvariantes que originaram aí a XEC. Então, parece, até o momento, que deve ser mantido o comportamento e a evolução da Omicron atual com esta variante nova, a XEC. Legal, a gente sempre fica, né, aí o alerta, porque acho que ninguém quer voltar lá, mas também, mesmo que chegue, né, que é o que você falou, vai evoluindo assim como o vírus da gripe, né, ele vai evoluindo a cada ano, então é muito importante também, se a gente estiver aí com o calendário vacinal, né, em dia, eu acho que faz muita diferença. E aí a pergunta de milhões aí, né, pra gente encerrar. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ajudar a prevenir essas doenças respiratórias? Tem alguma dica de proteção aí para a gente fazer? Tem várias pequenas medidas assim, viu, Marina? Por exemplo, a gente comentou aqui que a gênese da coisa é o ressecamento de via aérea, queda de umidade. Então, a gente pode fazer alguma coisa para isso.
em relação ao ressecamento da via aérea. A gente pode se hidratar por via oral, isso também hidrata a mucosa da via aérea. Além disso, hidratação local com soro fisiológico instilado ali pela narina. Em relação à umidade relativa do ar, então, observar, ao longo do dia ela flutua muito, então uma medida prática é evitar atividade ao ar livre em períodos em que a umidade relativa do ar esteja muito baixa. A umidade recomendada para atividade ao ar livre é pela OMS de 40% a 60% de umidade relativa do ar. Agora, nesses períodos de outono, a gente chega abaixo de 20% por vez, então acompanhar, isso é fácil no aplicativo de clima de tempo que a gente tem em Android e iOS, ele mostra ao longo do dia a oscilação, e geralmente é pior, a umidade relativa do ar é mais baixa, das 10 às 16, então evitar esse horário para fazer atividade ao ar livre. A gente comentou que o frio, temperatura fria, resseca as vias aéreas, então sempre andar pronto, agasalhado. Aqui a gente tem uma oscilação muito grande de temperatura ao longo do dia, às vezes está um calorão na hora do almoço, aí cai de repente no final da tarde, então nesse período em que a temperatura oscila muito, sempre está pronto, preparado para se agasalhar quando for o momento. Ainda sobre o umidificador, relativo à umidade, nos períodos de umidade mais seca, então ele é sim um aliado, no entanto, deve ser usado com parcimônia, a gente não deve deixar o umidificador ligado por todo dia. A umidade em excesso também estimula a proliferação de micro-organismos, então ligar por períodos curtos ali, de 1 a 2 horas ao longo do dia, de forma intermitente, então isso pode ser um aliado também. Sobre a contaminação, a transmissão das doenças virais em especial, evitar, dentro do possível, ambientes muito fechados e aglomerações, tentar arejar, abrir janela, ventilar o ambiente. No caso, onde a gente tem que obrigatoriamente passar por um ambiente de aglomeração, cheio de gente, as máscaras aí podem ser aliados, como a gente fez bastante uso na época do coronavírus. E a higiene de mãos, né, um método simples, com álcool gel, água e sabão, para não transmitir de pessoa a pessoa, são alguns dos métodos que a gente pode lançar a mão. Além disso, para manter o status da imunidade íntegra, o fato de levar uma vida saudável, então alimentação adequada e saudável, período de sono adequado e saudável, atividade física em condições recomendadas, mantém uma imunidade preservada e diminui a chance de infecções. E, por fim, e acho que talvez mais importante, a vacinação. Então, a vacinação, todas as vacinas possíveis, vacina de vírus, vacina de gripe, influenza, coronavírus, pneumonia, vírus sincicial respiratório, todas as disponíveis. Lembrando que muita gente confunde um pouco o trabalho, a função da vacina. Então, muita gente fala, pô, mas eu tomei vacina da gripe, peguei gripe um tempo depois. Então, o trabalho principal da vacina não é impedir que a pessoa contraia o processo infeccioso, mas sim impedir as formas de manifestação mais grave. E é o que a gente vê hoje, o trabalho que a gente vê com o coronavírus. A gente ainda tem muito, circula muito, passou a ser algo como a gripe, mas raramente a gente vê hoje em dia quadros leves que culminem com uma internação. Então esse é o papel da vacina e é assim que a gente tem que esperar. Ter gripe, ter quadro viral, mais quadros mais sutis, mais leves. Então acho que são essas, assim, as recomendações, maneira de cunho prático que a gente pode lançar a mão para esse período. Excelente, acho que a gente passou aí, né, a gente sempre sabe que períodos de festa, a gente teve o carnaval, né, também é esperado aumentar um pouquinho, né, mas eu acho que é isso, mantendo os nossos cuidados, a gente já aprendeu bastante, já colocou bastante em prática, né, cuidado, acho que durante a pandemia, e eu acho que uma coisa reforçando que você falou dessa vida saudável, e acho que também o respeito, né, com o outro. Então, se você tiver com sintomas, tomar esse cuidado, né, do que fazer, conversar. Às vezes você não tem a opção de trabalhar de casa, tem a opção de não ter contato com outras pessoas, né. Preservar, né, porque a gente sabe que é o que você falou, pode ser contagioso e às vezes você está com uma imunidade boa, mas a pessoa não, então acho que é bacana a gente ter esse cuidado, né? Doutor Luiz, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, foi excelente o papo, agora a gente, acho que já deu para se preparar bastante aí, para se cuidar e se preparar para não ter, né, ou até se prevenir de uma forma mais tranquila as doenças respiratórias. Muito obrigada, viu? Obrigado, Mariana, eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de conversar aqui com vocês. Fico sempre à
à disposição para quando precisarem de mim. Muito obrigada. Bom, diante do nosso papo aqui, a gente já viu que o ar que a gente respira influencia diretamente no nosso bem-estar, né? Se você tem algum sintoma persistente, não deixe de procurar um médico. A prevenção continua sendo a melhor forma de evitar as complicações. E lembre-se sempre, hábitos saudáveis são aliados poderosos no cuidado com a nossa saúde. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!